Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e estou aqui hoje pra gente conversar sobre Extermínio, 28 Days Later, filme escrito pelo Alex Garland e dirigido pelo Danny Boyle. Filme que eu tô trazendo aqui pro canal porque não só ele é uma espécie de marco no gênero de filmes de terror pós-apocalíptico, como ele tá tendo uma sequência agora em 2025, nos próximos dias. O filme, novamente dirigido pelo Danny Boyle, existe uma sequência de 2007 que não teve a participação criativa dele, mas agora ele está retornando com uma sequência vários anos depois, e por isso eu estou trazendo aqui esse filme tão marcante aí da virada do milênio, né, filme de 2002, uma crítica acho interessante aqui para o canal. Eu vou assistir ao novo filme já essa semana e vou trazer uma crítica, obviamente, também por aqui. Como eu disse, 28 Days Later, ou Extermínio, nome em português, tem o seu lugar marcado aí na história do gênero de filmes de terror pós-apocalíptico, filmes de zumbi, se a gente quiser fazer uma generalização aqui. Ele foi um filme que custou muito barato, teve um custo de mais ou menos 8 milhões de dólares e arrecadou mais de 84 milhões de dólares nas bilheterias. Foi um sucesso de público e também de crítica, muitos elogios para o Danny Boyle, um diretor que, por sinal, eu gosto bastante. Também para o elenco, né, Cillian Murphy, que estava ainda mais em fase de início de carreira, atualmente vencedor do Oscar. O filme tem também outros grandes nomes, como Brendan Gleeson, e o Alex Garland, que é o roteirista que eu vou falar sobre ele também aqui nessa crítica. A gente acompanha em Extermínio o Jim, que é o personagem do Cillian Murphy, um entregador que trabalha de bicicleta, que sofreu um acidente e acorda do coma num hospital, descobrindo que um vírus super contagioso praticamente dizimou a humanidade. Ele procura por vida numa Londres que está deserta e absolutamente hostil, encontrando aliados para proteger, mas também descobrindo que o perigo muitas vezes vem dos próprios humanos. Preciso começar destacando aqui o sentimento impactante de ver nesse filme pontos tão icônicos e movimentados de Londres, como a Ponte de Westminster, o Piccadilly Circus e tantos outros lugares turísticos e muito conhecidos, né, da paisagem londrina, totalmente vazios aqui nesse Extermínio. Eles filmaram nas primeiras horas da manhã, conseguiram fazer o fechamento de algumas ruas, mas a gente vê realmente imagens muito abertas desses locais e deve ter sido um desafio gigantesco, principalmente considerando um filme de baixo orçamento aqui. E ainda hoje, né, mais de 20 anos depois, essas imagens ainda são impactantes. O que eles conseguiram fazer, o Danny Boyle aqui conseguiu fazer, é realmente impressionante já logo de cara nesse início de filme. O roteiro do Alex Garland, ou Alex Garland, como vocês preferirem, eu preciso destacar que ele é um dos mestres aí de não só histórias apocalípticas, mas histórias distópicas em geral. Depois de Extermínio, ele escreveu diversos roteiros, entre eles, por exemplo, Ex Machina e Guerra Civil, agora de 2024. Dois excelentes filmes, então ele é um cara que realmente tem um domínio, né, para esse tipo de história. E é um roteiro que ele se baseia em clássicos do gênero, como, é claro, A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, e também no romance O Dia dos Triffids, né, um romance escrito pelo John Wyndham, de 1951, se não me engano. Eu estou dizendo isso porque essas são inspirações claras, mas porque o roteiro do Alex Garland, ele faz o que boa parte das histórias de zumbi, de pós-apocalípticas fazem, ou pelo menos as boas histórias desse gênero, e ele faz isso muito bem. Em primeiro lugar, o que ele faz aqui é tratar do apocalipse como algo possível, né? Um vírus vindo de chimpanzés, como mostra uma cena logo no início do filme, que é liberado acidentalmente e acaba se espalhando mundo afora. Isso, inclusive, é uma coisa que torna o filme ainda mais atual e mais relacionável para nós hoje em dia, uma vez que a gente passou por uma pandemia, enfim, não vou entrar em questões científicas aqui, mas é bem possível de relacionar coisas de como um vírus surge e ele foge de controle. Então, tratar essa possibilidade como algo que realmente pode vir a acontecer é um dos acertos do roteiro e é uma das coisas que fazem as boas histórias pós-apocalípticas. Mas principalmente eu acho que ele consegue até colocar isso em segundo plano e tornar essa uma discussão sobre a condição humana. O que você faz quando não só as pessoas que você ama, como a sua família, seus amigos, foram dizimados,
mas o futuro como um todo é cada vez mais incerto e até sem sentido, né? Se trata simplesmente de sobreviver um dia após o outro. O que você faz numa situação dessas? Você preza pelas relações que você vai criando ao longo do caminho, protegendo essas pessoas como se fossem a sua nova família e se apegando a esses laços para lutar pela sobrevivência. No caso aqui do personagem do Jim, né, do Cillian Murphy, essas pessoas são a Selena, vivida pela Naomi Harris, o Frank, do Brendan Gleeson, e a filha dele, a Hannah, que é interpretada pela Megan Burns, né, esse quarteto aqui. Você preza por isso ou busca se servir de prazeres mundanos enquanto pode, doa a quem doer, passando por cima de quem precisar passar, como é o caso dos militares, né, a quem o Jim e os outros personagens, os seus amigos, acabam encontrando pelo caminho. O grande debate aqui de Extermínio, como nas boas histórias de zumbi pós-apocalípticas, se volta, como sempre, e de uma maneira muito bem feita, para aquela frase do Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem. Isso está presente em quase todas as boas histórias do gênero. A gente recentemente tem, por exemplo, casos em séries de TV. The Walking Dead, nos seus bons momentos, foi muito sobre isso, até nos maus momentos. E The Last of Us também, a mesma coisa, seja nos jogos ou na série de TV. E aqui a questão dessa frase do Hobbes, né, do homem ser o lobo do homem, vai até mesmo na essência de uma das interpretações dessa frase. Por exemplo, um dos primeiros personagens que o Jim encontra quando ele sai do hospital, uma das primeiras frases que ele fala, o Jim pergunta para ele sobre o governo, as autoridades, e o cara deixa muito claro para ele, o governo não existe, né? Não existe mais autoridade. E na tese de Thomas Hobbes, quando não há autoridade, não há regra, não há nenhum tipo de controle, os humanos se veem numa constante guerra contra si mesmos, né? Se autodestruindo. E a direção do Danny Boyle, eu preciso chamar a atenção aqui, ela é super marcante, ele faz um uso bem interessante de planos de detalhe com determinados objetos, como armas que os personagens usam, mas principalmente ele faz um uso muito constante de planos holandeses, né? Plano holandês é aquele em que o diretor de fotografia vai lá e torce a imagem fica de caída, assim, fica torta, de propósito, né? E ele usa isso bastante, mas sempre com uma justificativa muito plausível, né? Sempre que algum dos personagens principais ali se vê numa situação de perigo, de tensão, a gente vê ali o plano holandês, né, desequilibrando a tela. Isso é um uso dessa ferramenta narrativa de forma muito interessante. Eu acho a caracterização dos infectados aqui também é muito precisa e faz muito sentido com a narrativa, porque eles são zumbis ou infectados, que dá pra ver que eles são diferentes, mas eles têm uma figura muito próxima dos seres humanos, eles são muito parecidos, né, com as pessoas, não tem uma distinção muito evidente. Claro, tem nos olhos, ali no comportamento, mas fisicamente eles não têm tanta diferença. Isso também é interessante para criar essa proximidade, né, com essas criaturas, esses humanos infectados e os não infectados, né, quase que uma linha mais tênue entre eles, ali, mostrando realmente uma proximidade. E por fim, voltando à frase do Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem, ela também se aplica para, digamos, o lobo dentro de si mesmo. Um pequeno spoiler aqui, né, eu não estou entrando muito em spoilers, mas o filme já tem mais de 20 anos. Essa questão, né, do lobo dentro de si mesmo trata-se também do estado do Jim, do personagem principal, um cara essencialmente bom, que está protegendo os seus, mas que fica, e ele é retratado assim pela direção mais pro final do filme, quase como um infectado. Ele fica semelhante aos infectados, chegando inclusive a ser confundido com um deles quando ele se vê ali numa situação de ter que proteger os seus amigos, as pessoas que ele ama. Então, até nesse ponto, assim, o filme do Danny Boyle mergulha de uma forma muito interessante, né, nessa premissa. É realmente como eu disse, um marco recente aí, não tão recente assim, do gênero dos filmes de terror pós-apocalíptico, tá? Para Extermínio, ou 28 Days Later, eu fecho com a nota no Letterboxd de 4 estrelas. Era isso que eu tinha para dizer hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!